Oi, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o horóscopo semanal. O horóscopo semanal é um quadro onde eu faço a previsão para os signos da semana, a energia da semana. Nesse vídeo vão estar os 6 signos, três de água e três de fogo, e no próximo vídeo os signos de ar e de terra. Também é importante dizer que é uma tiragem coletiva, pode estar invertido, e também vale você dar uma olhada no seu ascendente, na sua lua, o que você tiver de ponto marcante no mapa. Aqui na descrição você vai encontrar o seu signo, é só clicar que vai para a minutagem certa. Então você não precisa ver todos os signos, ok? Eu queria pedir muito que vocês me ajudassem a compartilhar, a comentar, para que a interação de vocês traz relevância para o YouTube e ajuda o canal a continuar crescendo, e eu conto muito com a ajuda de vocês. Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para os signos. Gratidão. Então vamos lá, começando com Áries. Arianas e arianos, o que vem de energia para essa semana, por favor? Lembrando que todos os domingos eu faço a previsão horóscopo da semana com base nos trânsitos planetários. Então, é o horóscopo da astrologia que vale a pena você ver. Já está no canal da semana, ok? Vamos lá, então, por favor, para Áries. O que mais, por favor, para Áries? Áries, essa semana é uma semana onde você vai conseguir lidar melhor com alguma coisa que estava te exaurindo, porque a gente tem a carta da exaustão trazendo energia que você vai enfrentar, que você vai estar vivendo essa próxima semana, tá? A partir de hoje, né? Os vídeos saem às segundas-feiras, então a partir de hoje tem uma energia de cansaço, de exaustão que vai ser transformada. Porque aqui está me falando muito sobre harmonizar os seus pensamentos. Então, alguma coisa que estava te cansando, que estava tirando a sua energia, que estava tirando a sua harmonia vai ser resolvida essa semana. E a gente tem aqui a carta da confiança como um conselho para você, pedindo que você confie no seu caminho, confie que as coisas vão dar certo, ok? Então é uma semana é, onde você vai se sentir mais revitalizada, onde você vai conseguir lidar com algum problema específico que estava realmente tirando a sua paz. Vamos dar uma olhada aqui no ciganinho. Por favor, para Áries, para complementar, para concluir, para esclarecer para Áries. Por favor, para Áries. Essa semana para Áries. Realmente, Áries, saiu aqui a cruz, que é o fim de sofrimento. Essa carta ela marca um ponto na nossa vida onde a gente sai de um sofrimento, onde alguma coisa se transforma, a gente consegue resolver alguma coisa que estava trazendo sofrimento para a gente. É o fim das lágrimas, é o fim da dor e do sofrimento. E aqui a gente tem a foice. Isso me mostra uma situação sendo cortada da sua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser amoroso, um relacionamento de amizade, pode ser algum problema sendo cortado da sua vida, mas é uma semana onde alguma coisa vai acontecer, que você vai conseguir voltar a se encontrar em harmonia e ter confiança. Isso aqui, para algumas pessoas, pode ser sim o fim de uma relação que de alguma forma estava te ferindo. Eu não vou dizer que seja abusiva, porque aqui não está me dando isso, mas uma relação desarmônica, o que tirava seu eixo. E a carta da confiança me mostra que pode ter sim um apego emocional
de uma situação. Mesmo que essa relação esteja no fim, às vezes a gente ainda tem um apego emocional e fica ali, né, sofrendo, roendo o osso, sabe? E aqui tá me falando que para algumas pessoas essa foice pode realmente ser o fim de uma relação que vai trazer todo alívio, todo fim de um sofrimento. Pode ser também que seja um corte numa transição, por exemplo, de carreira, alguma coisa fica para trás na sua vida que estava trazendo muito sofrimento. Pode ser para algumas pessoas sair de um emprego tóxico, sair de uma área que você não gosta mais, que você não se identifica, ter a oportunidade de começar num outro lugar, porque aqui está me falando que esse corte é o que precisa acontecer para você se libertar de algo que estava te deixando completamente exausta. Ok, Ares? Então, comenta aí o que ressoou, dá uma olhada também no seu ascendente, na sua lua. Se for um momento emocional, dá uma olhada na lua, né? O signo que está na sua lua. Se for profissional e você souber o signo que está na casa 10, na casa 6, se for relacionado a trabalho. Vamos lá, então, para peixes. Por favor, para peixes. O que que temos para a semana para peixes? Opa! Olha, peixes, aqui a gente tem uma intensa transformação acontecendo essa semana, tá? É o início de uma viagem de dentro de você para você mesmo. Essa semana tá me falando de um processo de buscar a luz, de se conectar com algo que seja além da Terra, né? É uma semana que está muito favorável para você trabalhar a sua espiritualidade, para você ter alguma sacação, para você sair do escuro de alguma situação, de algum sentimento. Aqui está me falando de uma semana onde você vai deixar pensamentos negativos para trás. Para algumas pessoas, pode estar sim relacionado a algum tipo de retiro, que você planeja, que você vai fazer essa semana, pode ser planejar também, tá? E isso se realizar depois. Ou algum tipo de viagem que vai te trazer não só o prazer da viagem, mas alguma transformação. Normalmente são aquelas viagens que a gente faz com um objetivo, sabe? Um retiro espiritual, conhecer um lugar que de alguma forma tem relação com a sua família, sabe? Conhecer suas origens. Tem alguma coisa relacionada a uma viagem que de alguma forma traz uma transformação para você e também tira você de um escuro, faz você voltar a brilhar, faz você usar a sua energia para conquistar alguma coisa. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no cigano, peixes. Por favor, para peixes. Para peixes. Opa. Então, peixes. Não deve ressoar com todo mundo. Se não estiver ressoando com você, dá uma olhada na sua ascendente, na sua lua. Mas aqui a gente tem a carta das nuvens e a carta dos lírios. Aqui está me falando sobre uma mudança na sua forma de enxergar a espiritualidade essa semana. Pode ser um encontro com alguma divindade, com algum ritual, com algum lugar, com alguma forma de culto à sua espiritualidade, porque Lírio está muito relacionado à espiritualidade, a mentores, à orientação divina, tirando algo escuro da sua vida, te iluminando. Então é como se você tivesse contato, ou a partir dessa semana, descobrisse uma forma de lidar com a sua espiritualidade que vai tirar você de insatisfações, que vai tirar você do escuro, que vai transformar você. Então, é uma semana voltada à espiritualidade. Pode ser também que seja uma semana em que você precise se conectar mais, fazer suas preces, acender suas velas. Eu não sei qual a sua espiritualidade, como é que você se conecta, mas talvez você precise essa semana dar uma atenção para isso, porque tem aqui transformações
e transformações rápidas com intensidade, tá? Então, vamos lá para Leão agora. Vamos ver aqui para Leão. Por favor, energia para Leão da semana. Por favor, Leão. Qual é a energia? Qual a mensagem para a semana para Leão? Leoninos e leoninas. Olha, Leão, aqui a gente tem uma tiragem para essa semana. A gente sai com estresse e sofrimento. A gente tem vidas passadas e a consciência. O que que isso está me mostrando? Uma semana onde você, para algumas pessoas, vai ter que lidar com questões familiares que te trazem estresse e sofrimento. Pode ser relacionado à sua infância, pode ser relacionado à sua criação, pode ser relacionado a algum parente que vocês não se deem bem, algum problema de família que você vai ter que lidar com isso, tá? Faz parte da sua essência, a ancestralidade, as suas vidas passadas. Então, você vai ter que lidar com algum obstáculo, algum problema, algum desgosto familiar durante essa semana. Aqui também está me trazendo uma energia de perceber que muito do seu estresse, tá? E isso deve ser para outra pessoa, e essa semana você vai ter essa percepção, e desse seu sofrimento vem exatamente de tudo aquilo que te ensinaram como deve ser a vida. Então, assim, aqui me parece, veja, a pessoa ela tá tocando um instrumento, se equilibrando numa bola, fazendo malabares e ainda tentando dar conta de tudo. E tem ainda tipo um bichinho aqui para tipo furar a bola, sabe? Então, o que que tá me falando aqui? Para alguém, Leão, talvez você esteja precisando dar uma quebra nessas influências todas que você recebe. Porque o que que parece? Parece que você aprendeu a se sobrecarregar como um reflexo das pessoas que você conviveu. Por exemplo, uma mãe sobrecarregada que cuidava de filhos, cuidava de marido, não tinha tempo para ela, não se cuidava, sabe? E aí você acaba repetindo esse padrão. Ou alguém da família que nunca tinha sorte no trabalho ou que não conseguia se dar bem porque arrumava encrenca com as pessoas, não conseguia manter a boca no lugar, sei lá. Tem alguma coisa que é um padrão na sua vida, na vida da sua família, que você está trazendo e que essa sacação vai trazer, porque é a consciência da sombra, tá vendo? Você é um ser individual. Aqui, esse meinho da carta tá mostrando a sua presença divina, a sua missão de vida. E aqui as sombras de toda a obrigação que colocam. Então, assim, a nossa presença divina, às vezes ela não consegue nem se manifestar de tanto que a gente se coloca em situações para corresponder à expectativa dos outros. Então, é uma semana que você deve pensar muito sobre por que que eu estou fazendo essas coisas. Por que que eu não consigo me libertar da influência dos meus ancestrais, dos meus pais, enfim. Tem algo relacionado a isso, tá, Leão? Uma consciência sobre isso, assim, quase como uma análise. Por que é que eu estou repetindo esse padrão? Por que que eu tenho que me exaurir dessa forma? Onde eu aprendi que eu tenho que ser guerreira, que eu tenho que lidar com tudo? Por que que eu tenho que fazer isso? Da onde veio? E a partir do momento em que você tem essa consciência, você consegue mexer na sua vida, na sua estrutura de vida. Ok, Leão? Vamos lá, por favor. Para Leão. O que mais para Leão? Por favor, o que mais para Leão? Caiu um monte, eu não vou aceitar. O cavaleiro, a raposa. Então, tem alguma coisa para alguns de vocês
que é a chegada de alguém, a chegada de uma notícia, a partida de alguém, e você vai ter que lidar politicamente com questões familiares, tá? Isso está muito para algumas pessoas, Léo. Tem que ser político, você vai se colocar numa situação de bastante estresse e sofrimento por uma questão familiar mesmo que chega até você para você resolver, e aqui pede que você seja político, que você não exponha todas as suas verdades, os seus sentimentos e etc. É quase como se você enxergasse determinadas atitudes e situações em pessoas e você tivesse que lidar com isso de uma forma política para resolver bem as situações, tá? É claro que se você está há muitos anos, por exemplo, num trabalho, isso aqui também pode ser referenciado como um trabalho, tá? Pessoas que você convive há muito tempo. Mas para a maioria, vamos dizer assim, é uma questão familiar mesmo, tá? Então vamos lá agora para câncer. Vamos ver aqui para câncer. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar indicação aqui para vocês. Eu acho que vai aparecer desse lado aqui, ó. Aqui por aqui. Dois vídeos você clica que são os quadros novos aqui do canal, ok? Vamos lá. Então, câncer, por favor. Nossa, quanto? Um monte. Por favor, para câncer, para a próxima semana, para a semana que começa hoje, segunda-feira. Por favor, para câncer. Câncer. Aqui para você também tem uma semana bastante exaustiva, tá? Mas aqui me vem um descanso dessa exaustão. Então, aqui está me mostrando que, de alguma forma, é muito possível que você consiga se libertar de alguma coisa que estava te deixando muito exausto. Não sei se essa liberdade, essa carta aqui que representa também liberdade, está relacionado a terminar alguma coisa, a entregar algum projeto que você se cansou demais, mas aqui é uma semana que que me mostra uma semana que você pode descansar, vai poder descansar. Então tem aqui uma finalização de ciclo, alguma coisa que você vai conseguir se sentir mais livre, tá? Então, alguma coisa que te exauria, que te cansava, que te deixava com pensamentos negativos, vai ser solucionada. Ou essa semana, ou a partir dessa semana, e isso vai te deixar com um sentimento de mais livre, mais tempo. Ai, essas fumaças todas chegaram aqui em Santos e eu tô que eu não aguento de respiração. Aqui, o mestre, ele traz para você na próxima semana uma energia de autodescoberta, de conexão consigo mesmo, de intuição. Então, é quase como se, ai, tirou aquele estresse da minha frente, agora eu posso respirar aliviado. É isso, Câncer. É uma semana que você vai respirar aliviado, ou pelo menos vai encontrar o caminho para alcançar isso que você deseja para poder respirar aliviado, resolver essa situação. Por favor, câncer, para câncer, lírios, lírios com mestre, está me falando de contato com algum mentor espiritual, tá? Essa sua semana. Ou então estar protegido por algum mentor espiritual nesse momento de exaustão. Na verdade, aqui está me mostrando que esse seu contato espiritual, essa sua proteção espiritual, está pedindo que você olhe para a vida com mais leveza, que você está se deixando levar por burburinhos e por situações que não se concretizaram ainda, que podem acontecer. Sabe quando a gente sofre por antecedência? Aqui está pedindo que você olhe a vida com mais bom humor, que você se sinta mais livre, pare de sofrer com antecedência,
E aqui tá me falando de uma semana bastante protegida espiritualmente e possivelmente algum tipo de contato você tenha espiritual. Pode ser em sonho, pode ser uma intuição, pode ser o sentimento de uma presença, tá? Com o seu mentor, ok? Então, vamos lá agora para Sagitário. Sagitário, por favor. A ideia desses vídeos é que eles sejam mais curtos mesmo. E os vídeos completos dos signos já estão no canal. Para setembro já tá tudo lá. Então corre lá se você não viu ainda. Por favor, Sagitário. Qual a energia para Sagitário para essa próxima semana? O que vai estar ressoando no campo vibracional de Sagitário essa semana? Bom, a gente está pedindo, Sagitário, essa semana um período de silêncio e paciência. Alguma coisa que você gostaria que se resolvesse rapidamente, mas que não vai se resolver rapidamente, porque tem um tempo para a coisa acontecer. Essa carta, paciência, ela mostra o ciclo necessário da vida, né? Isso representa para a gente a passagem de tempo. E a carta do silêncio está pedindo que você não fique tentando acelerar aquilo que precisa de tempo. Está falando para você não ficar falando sobre o assunto. Me parece que você está esperando a resposta positiva de alguma coisa. Aqui a resposta é positiva, mas pede que você mantenha a sua boca fechada, que você não fale sobre o assunto e nem jogue aquela energia de ansiedade querendo resolver de qualquer forma, não aguentando esperar a resposta de alguma coisa, porque às vezes a gente só precisa esperar, né? A resposta não está na nossa mão. E aqui está pedindo que você faça isso em silêncio, que você não gaste energia com isso, que você não jogue uma energia desnecessária, que você não tente acelerar, nem forçar a barra para que a coisa se resolva. Vai ser positivo, mas não adianta você tentar acelerar. Colocar essa energia de ansiedade, acelerar, querer que a coisa se resolva para ontem, não aceitar o tempo da história, pode atrapalhar, pode trazer uma energia negativa, pode acabar atrapalhando o bom resultado disso. Então, por exemplo, você fez uma entrevista e essa semana viria o resultado. Não adianta você ficar, tipo, estressado, ansioso, ligando para a empresa, sabe, assim, tumultuando. Aguarda em silêncio, espera, não conta para ninguém. E se você tiver alguma coisa que você vai fazer essa semana, sabe, uma entrevista, lançar um projeto, colocar uma ideia em prática, enfim, também pede silêncio, não conte para ninguém. Espera o resultado, mas é um resultado positivo, tá bom? Então vamos ver aqui. Então agora, por favor, para Sagitário, no baralhinho cigano, o que temos para essa semana para Sagitário? Bom, Sagitário, a gente começa trazendo proteção espiritual para você, tá? Abertura de portas e caminhos. É, aqui, o rato, ele me vem como um alerta para que você não conte nada mesmo. Então, esse silêncio está muito relacionado ao rato, tá? Porque rato ele fala de perda, ele fala de prejuízo, ele fala de situações onde a gente se desgasta ou perde energia. Mas aqui tá me falando de uma época, de uma semana onde você vai estar protegida ou protegido espiritualmente e que as portas vão se abrir. Então, aqui me reforça a questão de você ter paciência para esperar e não contar para ninguém sobre o que você está falando, para que a energia da escassez não chegue na sua vida, tanto de você reclamando quanto de você contando para as pessoas, tá? Evitar a inveja. Então é isso.
é uma semana protegida, alguma coisa se abre na sua vida, mas assim, silêncio, não deixe que a escassez chegue através das suas reclamações ou do olho, da inveja das pessoas. Então, se mantenha em silêncio, tanto para não amaldiçoar a sua vida, por conta da sua ansiedade, achando que não tá dando certo, que não vai rolar, que não vão chamar, que já foi, que já era, tá? Quanto falando para as pessoas, tá bem? Então, vamos lá agora para Escorpião. Vamos ver aqui para Escorpião. Deixa eu embaralhar de novo aqui. Por favor, para Escorpião. Por favor, para Escorpião. Mas é uma semana que tá todo mundo meio estressado hoje, hein? Bom, vamos lá, Escorpião. Estresse, isolamento glacial, criatividade e harmonia. O que está me falando aqui? Aqui está me falando que você vai precisar, para resolver com alguma situação de estresse dessa semana, se isolar, não dar ouvidos aos pensamentos das pessoas. Buscar, tomar uma decisão com base no que você sente. Por exemplo, eu tenho que resolver uma situação, vamos dizer que eu tenha recebido uma proposta de emprego. Vou dar um exemplo, tá? Então, como é que você se sente? Aceitando essa proposta, desconhecido ou ficando onde você está? Se você pensar, bom, ficando aqui, como é que isso ressoa em mim? Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô me sentindo reconhecida, então eu vou tomar uma decisão. Não, eu não, se eu pensar que eu vou continuar aqui, eu não aguento mais, então eu vou tomar uma outra decisão. Levar em consideração no momento da decisão o seu coração, né? Que a sua razão seja iluminada por isso. E é muito importante que você se isole na hora de tomar decisão. Isso quer dizer o quê? Não ouvir as pessoas, não se deixar levar pelas pessoas. Por exemplo, vamos dizer que você esteja num trampo que você não gosta, mas que você já está lá, escorpião, há tanto tempo que você se sente segura. E aí, obviamente, que as pessoas vão virar e vão falar assim: você vai trocar o certo pelo incerto? Será? Tem certeza que você dá conta? Será que essa empresa é legal mesmo? Será que vai receber? Sabe aquelas coisas? E aí isso pode acabar minando a sua confiança, tá? Aqui a carta da criatividade fala para você se abrir para novas formas de lidar com a vida. E talvez, nesse momento, escorpião, seja você tomar decisões sozinha, não consultar outras pessoas sobre a sua vida, como é que você lida com o estresse também, o que está te estressando tanto, como que você resolve isso, ok? Vamos lá, vou pegar o ciganinho para a gente ver. Escorpião, por favor, essa semana para Escorpião. O que mostra aqui para Escorpião, por favor? Seja lá o que é que está te estressando, ou te colocando em dúvida, que decisão é essa que você tem que tomar? Não sei, não importa, na verdade, você vai saber o que é, mas aqui está dando a coroação de um bom resultado. Então, seja lá o que é que você precisa decidir, aqui está me falando que vai ter sucesso. Então, é uma carta, o sol, ela fala de prosperidade, ela fala de abundância, ela fala de reconhecimento, ela fala de se sentir bem, ela fala de se sentir feliz, né? O sol bota a cara na janela. Então, é uma semana que tem alguma vitória para você. Lembrando que você se isole no momento de tomar essa decisão, ok? Então, fiquem comigo, né? Continua comigo, clica aqui num dos dois vídeos para a gente já continuar. Um deles são as previsões do horóscopo que eu faço. Eu sou astróloga e eu faço as previsões da semana com base no que está acontecendo no céu e como é que isso nos afeta e como é que a gente pode se programar durante a semana para isso.
E o outro quadro é o Converse com Deus, Pergunte para o Universo, que já tem o episódio novo, saiu na quarta-feira passada e foi respondendo perguntas de vocês, dos inscritos, e quem respondeu foi a mestra Rovena, ok? Então, eu espero que vocês curtam, deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, me ajuda aí para a gente fazer esse vídeo ter mais visualização para eu continuar trazendo as previsões da semana. Lembrando que as previsões mensais já para setembro já estão todos os signos aqui no canal. Então, se você quiser continuar recebendo a previsão da semana, fala eu quero, bora, 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 tá bom? Um beijo, muita luz e até mais.